Queridas irmãs, queridos irmãos, o ser cristão, ele é fatalmente um ser missionário. A partir do momento que eu assumo a fé cristã, eu me torno um ser que tem uma missão no mundo. Ou pelo menos um ser consciente dessa missão. Isso é ser missionário, é ter uma missão. E ser cristão é justamente não só assumir toda a fé cristã, mas assumir essa missão no mundo. E agora aqui nós temos que prestar muita atenção. Que missão é essa? É a missão de levar a Deus às pessoas. Agora nós podemos nos perguntar, mas o que é levar a Deus às pessoas? E aqui se torna um pouco muito perigoso, não é? Há muita confusão em relação a isso. E há muito fundamentalismo também em relação a isso. Quer dizer, é aquela coisa de eu tentar fazer com que o outro assuma as verdades de fé que eu tenho sobre Deus. Isso não é levar Deus às pessoas. Isso não significa levar Deus às pessoas. Isso significa levar a minha visão de mundo sobre Deus às pessoas. Isso é autoritarismo. Agora, levar Deus às pessoas é algo completamente diferente. E foi isso que João Batista fez, está registrado nos evangelhos, e é isso que o próprio Cristo fez. Ele não fez com que o outro engolisse verdades de fé, mas percebesse algo de fundamental. O que é a vida? O sentido da vida. E é isso que é levar Deus às pessoas. Aqui eu chego a Deus, quando eu descubro o sentido da vida. Mas aqui nós enfrentamos um desafio. Ou seja, como é que eu posso transmitir ao outro e fazer com que o outro perceba o que é o sentido da vida? Quando a vida tem sentido. Porque uma coisa é necessária a gente falar. Ensinamento não é a mesma coisa que aprendizagem. Todo professor sabe disso. Eu posso tentar ensinar, mas se o meu aluno vai aprender, é outro papo. A aprendizagem surge de dentro para fora. Não é algo que é colocado na minha cabeça. Isso pode ser um ensinamento. Mas esse ensinamento pode não se transformar em aprendizagem. Aprendizagem é quando o verbo se torna carne. É quando a verdade se torna a minha vida. Isso é aprendizagem. É a mesma coisa a experiência. A experiência se faz. A experiência eu não transmito. Se eu fiz uma experiência de vida, eu posso falar isso para as pessoas. Mas isso vai entrar por aqui, sair por ali, as pessoas vão pensar e tal. Mas não é a mesma coisa do que você fazer a experiência. Não é? Fazer a experiência é outra coisa. Vou dizer para vocês o que é estar preso. Estar numa penitenciária. Mas só quem está lá na penitenciária mesmo sabe o que é estar numa penitenciária. E assim por diante. Quer dizer, fazer a experiência é fundamental. Tem um filme que é fundamental. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. Que se chama Estamira. Estamira. Estamira é o nome de uma mulher que trabalha num lixão lá no Rio de Janeiro. E Estamira, ela teve uma vida assim terrível. E essa vida terrível fez com que ela se desestruturasse mentalmente. Então, ela é assim uma pessoa totalmente perturbada. Totalmente. Mas na sua, vamos dizer assim, entre aspas, na sua loucura, ela fala certas coisas que você fica se perguntando durante o filme, quem é o louco? É ela ou sou eu? Ou somos nós? Então ela se atreve a dizer assim, eu tenho dó dessas crianças que vão para a escola. Eu tenho dó. Porque eles são todos copiadores. Olha a sacada. Copiadores. Quer dizer copiador? Eu aprendo... Quer dizer, eu sou assim, recebo um ensinamento, copio na minha mente, gravo e depois vomito. Não é? Isso é um copiador. Aí ela vai à psiquiatra do posto de saúde, ela vai regularmente,
Aí ela sai e ela fala assim, eu gosto muito dela, viu? Mas eu tenho dó dela, porque ela é uma copiadora. O que quer dizer? Essa psiquiatra está passando para ela a teoria que ela aprendeu. Não é? E todos esses remédios aqui que ela me dá, é tudo para dopar. É tudo para me dopar. E aí ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, a gente não aprende na escola. A gente aprende nas ocorrências. Ela solta essa assim de repente. E é realmente, a gente aprende nas ocorrências. Mas e aí, voltando à questão nossa, como é que eu transmito Deus às pessoas? Provocando as ocorrências. Aqui eu vou citar então a Estamira. Eu levo Deus às pessoas a partir do momento que eu provoco ocorrências. O que são ocorrências? São situações. Situações onde as pessoas começam a perceber o que é o sentido da vida, o que é mais importante, o que é mais valoroso na vida. E aqui é um caminho de chegar a Deus. A missão de João Batista era endireitar os caminhos para o Senhor. Ou seja, tornar o caminho reto, limpo, perfeito, bonito. E essa era a missão de João Batista. Não deixar os caminhos tortos. E o que nós fazemos muitas vezes? Nós temos nossas relações humanas caminhos tortos. E bem tortos muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? A grande missão de João Batista é a justiça. É a criação de ambientes justos. Essa era a grande missão. Esse era o grande grito de João Batista. Eu tenho que ser justo. E a justiça em primeiro lugar. E é só criando um espaço justo é que eu posso viver o amor pregado pelos evangelhos. Só tendo noção de justiça mesmo. Só que para isso, para se alcançar a noção de justiça, eu preciso perder o medo. Porque nós temos muito medo de sermos justos. E nós somos criados assim. Nós temos medo, os pais têm medo de serem justos com os filhos, porque têm medo de perder o amor dos filhos. Os filhos têm medo de serem justos com os pais, porque eles sentem culpa na consciência ou coisa parecida, porque tem uma cobrança dos pais aí. E assim por diante, os amigos muitas vezes não são justos com os amigos, porque tem medo de perder a amizade. Por quê? Porque ser justo eu tenho que dizer não, muitas vezes. Ser justo tem que dizer sim a certas coisas que não vão agradar. E assim por diante. Eu estava conversando com um advogado essa semana e ele disse o seguinte, ele tem uma filha que faz direito, não é? E a filha pediu para ele para que ela fosse estagiária dele. Aí ele falou, tudo bem, só que lá no escritório você vai ser minha estagiária. Não vai ser minha filha, hein? Então, horário é horário. Você vai chegar no horário e vai sair no horário. Porque você é estagiária. Ela falou, não, tudo bem. Mas eu quero ganhar 1.500. Aí ele falou, não, 1.500 não. Eu não pago para nenhum estagiário 1.500. Isso é o início da carreira de um advogado. Não é? Eu não pago. Então, eu posso te pagar no máximo 800. Ah, não, 800 eu não quero. O senhor tem condição de pagar 1.500? Aí ele falou, tudo bem, eu pago 1.500, mas você paga a faculdade. Aí ela falou assim, mas faculdade é obrigação sua me pagar. Aí ele falou assim, bom, mas não é obrigação minha como advogado pagar um estagiário 1.500. Assim se educa. Isso é criar ocorrências que criam até revolta, mas que depois são entendidas. Aqui eu crio ocorrências. Muitas vezes os pais não, eles querem mimar os filhos. Eles querem realizar os desejos dos filhos. E não é essa a missão dos pais. Os pais é criar seres humanos, gente, que entenda seus limites e entenda aonde eu posso chegar e aonde eu não posso chegar. Mas tenha noção própria disso. E não simplesmente seja um limite estabelecido. Não sei se eu estou sendo claro nesse sentido. Mas eu crio ocorrências que façam pensar. Isso é que é o fundamental. Há umas semanas atrás, a véspera do Dia dos Namorados, eu tive lá no templo o bar.
E é o Fernando, né, que é dono do templo, né? O Fernando é uma pessoa extremamente, sim, exigente, né? E véspera do Dia dos Namorados era bastante concorrido lá a mesa. E uns parentes do Fernando pediram reserva de mesa. Aí o funcionário falou para mim, hoje vai ter aqui conflito meio familiar aqui. Porque o Fernando falou assim, não, reserva de mesa não. Não é porque é meu parente que tem direito à reserva de mesa. Não tem, como ninguém tem, meus parentes também não têm. Ponto final. Isso é criar ocorrência. Isso é criar ocorrência para que as pessoas pensem, qual é o direito que eu tenho, só porque eu sou parente, de reservar a mesa frente a outros clientes. Lá eu sou cliente. E ponto final. Outro dia eu briguei mesmo com um colega meu. Não é? Porque ele havia insinuado que eu podia ter uma relação com alguém. Não é? Aí eu falei, peraí, você é meu amigo, mas agora você está mexendo com a minha integridade. Se eu quisesse ter uma vida dupla, uma vida com um relacionamento com alguém, eu largaria de ser padre, eu sou professor, eu posso muito bem sobreviver como professor. Eu posso prestar um concurso para uma federal, para uma estadual e largar de ser padre, ponto final. Mas a minha vocação é ser padre. Agora, se a norma do celibato existe, eu vou seguir essa norma. Eu me preparei para isso. Agora, não vale a pena eu enganar a minha comunidade. Com que cara eu chego aqui para celebrar a missa e viver uma vida dupla, um relacionamento com alguém? Isso não existe para mim. Não é? Então, aqui eu fui firme. Você está mexendo com a minha integridade, isso não pode. Isso eu não autorizo. Não é? Então, ser justo é criar essas ocorrências, mesmo que o outro fique bravo comigo. Mesmo que o outro fique irritado comigo. Mesmo que o outro não entenda no momento. Mas essa ocorrência tem que ser entendida mais tarde. E é essa a nossa missão. Essa foi a missão de João Batista. A missão de João Batista não foi dizer, olha, Deus existe, Deus não faz isso, Deus é aquilo e tal, Deus é fiel e tal. Isso é bacana dizer. Mas antes de dizer isso, eu preciso ser uma pessoa justa. Eu preciso ser uma pessoa honesta. Eu preciso ser uma pessoa batalhadora. E eu preciso ter coragem para isso. Aí eu sou respeitado. Aí até mesmo o meu discurso sobre Deus pode ser confiável. Caso contrário, não. E muitas vezes nós brasileiros colocamos a carruagem na frente dos bois. Nós queremos convencer os outros sobre Deus, mas somos muito complacentes nas nossas relações e vamos dando um jeitinho aqui, jeitinho lá. E no final das contas nós estamos em corrupção, em desonestidade e falando sobre Deus. E falando que Deus nos ama. E assim por diante. Não, primeiro vem João Batista. Depois vem Jesus Cristo. Primeiro vem João Batista falando da justiça. Depois vem Jesus Cristo falando do amor. Eu só posso amar a pessoa no sentido evangélico da palavra se eu penso na justiça. Não somente nas relações humanas, mas na justiça social que não existe nesse país. Aí sim eu tenho condições de ser cristão e preparar as pessoas para Deus. Só que para isso nós precisamos amadurecer no espírito. O texto termina aqui no nascimento, na natividade de João Batista, termina assim dizendo que ele vivia antes disso. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. O que quer dizer isso, se fortalecia em espírito? É preciso ter uma personalidade forte. Por quê? Porque para ser justo, eu tenho que ser justo comigo mesmo. Eu tenho que dizer, como um pensador já disse, mesmo que sozinho, eu preciso fazer as coisas corretas. Não é porque ninguém está olhando que é permitido tudo. Eu tenho que ser correto com aquilo que eu acho que é correto, que é justo, que é honesto. E aí, mesmo estando sozinho, sem ninguém olhando, eu vou fazer o que é honesto, o que é certo, o que é correto, o que não vai ferir ao outro, o que não vai passar para a liberdade do outro, a liberdade do outro. Quer dizer, eu tenho que ser justo comigo mesmo. E ser justo comigo mesmo é o que há de mais difícil. Porque se nós somos complacentes e queremos ganhar os outros muitas vezes, nós somos muito complacentes conosco.
com aquilo que nós fazemos conosco mesmo. E começa com a gente, o ser justo. Só que para isso, me desculpem a expressão, eu preciso ter coragem e o Lobão tem razão. Como canta o Caetano. Lobão tem razão. Quando ele diz que nós somos uma geração de bundões. E nós somos mesmo. O brasileiro, ele é muito bundão. Ou seja, ele prefere ficar quieto diante de qualquer situação. E prefere não se envolver. Mas se eu sou cristão, eu preciso ter coragem. E me envolver nas situações de peito aberto. E de coração sincero. E de cara limpa. Não é? E para isso eu preciso ter espírito forte. E aí sim eu sou um João Batista. E aí sim eu estou levando Deus às pessoas pelo caminho correto. Através das ocorrências. Tu és tudo que eu preciso. Transforma o meu deserto em um jardim secreto.